Olá, tudo bem? Meu nome é Ana Maria Lousada. Que bom ter vocês aqui. Esse canal, Refletindo a Paz, tem como objetivo proporcionar para nós, para vocês, reflexões que nos ajudam a pensar ou repensar sobre a importância da nossa educação espiritual. Então, por isso vocês podem observar que todos os vídeos que nós postamos nessa linha. Ora com oração, ora com reflexões, ora com sintonia com boas energias, né? Séries, jornadas, são momentos, né? São ações que a gente vai implementando para nos ajudar a pensar sobre a importância da nossa reforma íntima. E Refletindo a Paz é uma ação do Projeto Luz. O Projeto Luz é um grande projeto que nós temos de estarmos pensando sobre a importância da luz que nós podemos produzir nesse mundo em que vivemos. E nós todos podemos produzir a luz. Então, se vocês desejarem se inscrever no canal, para vocês estarem recebendo vídeos, né? Toda semana tem vídeo, tem diferentes vídeos, né? Em diferentes situações. E aí a gente pode estar trocando ideias, compartilhando, né? Vocês podem estar sugerindo temas que queiram que a gente traga, né, para as nossas reflexões, tá bom? E hoje a nossa proposta é refletir sobre o sentido de regeneração com base no Evangelho de Jesus Cristo, ancorados na filosofia espírita. Então, o nosso tema de hoje é especificamente do propósito que nós precisamos ter nesse mundo em que vivemos, nesse momento em que o nosso planeta Terra está vivendo. Daí a gente trazer o tema Planeta Terra em Regeneração. Esse é um tema que está muito em voga, muitas pessoas estão refletindo sobre esse tema. E nós precisamos trazê-lo à luz, né, do Evangelho segundo Jesus Cristo, ancorado nos princípios da doutrina espírita, que é onde nós encontramos mais respostas, mais orientações sobre esse tema, no sentido de nos ajudar a refletir a paz, né? Nos ajudar a pensar na importância da gente estar cultivando, propagando a paz em nosso planeta. Nós estamos passando por significativas mudanças no plano espiritual em relação ao planeta Terra e também em relação a nós mesmos, ao nosso ser, nossa alma, nosso espírito. Então, tanto nós, né, que somos espíritos encarnados, estamos aqui num processo de evolução espiritual, como o nosso planeta, como todos os planetas. Mas aqui nós vamos falar do planeta Terra, que é esse planeta que nós vivemos. Então, o nosso planeta também está em processo de evolução. E hoje ele passa por um período de transição. Então, para chegar a ser um planeta em regeneração. Então, por isso que a gente se propõe a fazer essa análise aqui hoje. E aí a gente fala, né? Sim, nós estamos vivendo experiências que nos permitirão viver ou não no mundo em regeneração, né? Nesse planeta Terra que está se transformando. O nosso planeta Terra está se transformando no mundo em regeneração. E nós vamos viver experiências que vão nos ajudar ou não participar das experiências a serem vividas no mundo de regeneração. Então, a Terra foi construída com o objetivo de receber espíritos que ainda precisavam, e muitos ainda precisam, viver experiências de provações e expiações para evoluírem espiritualmente. Então, nesse momento, acho que é importante a gente estar pensando o que significa provações e expiações.
Conforme nos fala Emmanuel no livro Consolador, Psicografia de Chico Xavier, a provação é a luta que ensina ao discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação espiritual. A expiação é a pena imposta ao malfeitor que comete um crime. Então, as provas são como testes que nos impulsionam para o progresso. São os desafios que encontramos em nosso dia a dia e que servem de instrumentos para cultivarmos as virtudes, para cultivarmos o perdão, a gratidão, a compaixão, a misericórdia, a perseverança, a fidelidade, a fé, a alegria, o amor, a paz, né? Então a gente pode dizer provas, né, no sentido de situações que acontecem no nosso cotidiano que nos testam, no sentido de nos impulsionar para cultivarmos as virtudes e não ficarmos nas lamúrias e nem presos às más tendências. Então, por exemplo, muitas vezes acontece um desafio com uma pessoa da nossa família e a gente acaba ficando de mal. Então, ficar de mal é a má tendência. Ficar de mal não é bom. Então, aquela situação que muitas vezes aconteceu pode ser uma provação para ver até onde vai a nossa paciência, perseverança, o nosso amor, a nossa vontade, né, de vivenciar os desafios no sentido de estarmos superando-os por meio da prática das virtudes. E aí ficar de mal é uma má tendência, ficar de mal não é legal, porque quando ficamos de mal é porque estamos magoados, é porque estamos chateados, aí a gente constrói melancolia, constrói rancor, constrói sentimento de vingança, né? De repente a gente está se vingando daquela pessoa e isso não é legal. Então isso atrasa a nossa evolução espiritual. Então a gente acaba não aproveitando esse instrumento de provação. Já as expiações constituem o resultado do que praticamos em nossas vidas passadas. Os erros que cometemos precisam ser reparados. E muitas vezes vivenciamos os mesmos quando aqui encarnados com o objetivo de reeducar o nosso espírito. Então, dependendo do que nós fizemos, a gente vem viver experiências para estarmos reparando aquilo que a gente cometeu. Ou vivendo a experiência numa mesma família, né? Como filho, como esposa, como pai, como alguém da família, como irmão, ou vivendo alguma situação, de repente, uma situação de pobreza, porque a gente não usou em outra vida os instrumentos de riqueza que a gente precisava viver, fomos muito usuras, escravizamos alguém, né? Então aí a gente volta numa situação semelhante àquela que a gente fez o mal para estarmos pagando, para estarmos reeducando o nosso espírito. De acordo com a Revista Espírita de 1863, sobre provas e expiações, podemos entender que as misérias deste mundo são, pois, expiações pelo seu lado efetivo e material e provas pelas suas consequências morais. Qualquer que seja o nome que lhes dê, o resultado deve ser o mesmo, a melhoria. Então aqui a gente traz o que é provações, o que é expiações, para a gente ter uma noção. Mas não importa se aquilo que a gente está vivendo é uma expiação ou uma provação. O que importa é que nós precisamos fazer do que nós estamos vivendo, das experiências vividas em nosso cotidiano, um processo de reforma íntima, um processo de cultivo das virtudes, um processo de prática do bem, para que a gente possa evoluir espiritualmente. Sem reclamação, sem raiva, sempre perdoando, né? Sempre procurando ajudar o próximo. Isso é o que precisa. Esse precisa ser o nosso foco. Então, nesse sentido, encarnam na Terra, nesse planeta que nós vivemos,
espíritos que precisam viver as experiências de provações e expiações. E se a gente for analisar, né, toda a história do planeta, nós vamos ver que nós iniciamos enquanto espíritos muito rudes, muito ignorantes, né, precisando vivenciar, né, experiências que pudessem nos ajudar nessa evolução espiritual. E foi nesse sentido que Jesus veio à Terra encarnado num corpo humano para nos ensinar a lei de amor. Ele precisou vir para ensinar naquele tempo para aquelas pessoas e para que seus ensinamentos ficassem registrados de alguma forma, como nós temos hoje, né, na Bíblia, nos livros sagrados, todos os seus ensinamentos, ou pelo menos o ponto mais forte dos seus ensinamentos, para que pudéssemos nos apropriar dos mesmos com o objetivo de realizarmos a nossa reforma íntima e podermos, nesse sentido, vivermos essas provações e expiações de uma forma consciente, né? De uma forma em que possamos, por meio das mesmas, galgar, né, os degraus que nós precisamos para a nossa evolução espiritual. No entanto, considerando que além de nós, os mundos também evoluem, né, o planeta terreno, que é um mundo de provas e expiações, esse mundo nosso que nós estamos vivendo está passando por transformações, rumo às experiências que nos permitem viver a era da regeneração. Então, o nosso planeta hoje está no momento de transição de mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. E só permanecerá nesse mundo em regeneração os espíritos encarnados que estiverem em condições de permanecer ou de retornar aqui para o planeta Terra. Então, no vídeo anterior, né, do Reflexões Diárias, nós falamos um pouco disso, né, quando a gente abordou o tema A Volta Gloriosa de Jesus Cristo. E aqui a gente precisa estar pensando que nós vamos conseguir estar nesse mundo, fazendo paralelo com o vídeo anterior, de que nós vamos, só quem tiver permissão da sua consciência, né, se estiver apto e apta a permanecer nesse mundo ou voltar a se encarnar nesse mundo, quem estiver em processo de regeneração, quem estiver com o coração puro. Até o próximo vídeo. Tudo de melhor para vocês.